Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo a gente vai abordar os estoques. O vídeo está dividido em duas partes, esse tema. Nessa primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de estoque, como é que se apura o resultado das operações de compra e venda de mercadoria, fazer uma breve apresentação dos dois métodos de inventário existentes, o método permanente e o método periódico. E na sequência falar sobre os métodos de custeio, o PEPS, o EPS e o custo médio. E também como isso é lançado e registrado nas fichas de estoque. E na segunda parte do vídeo a gente fala um pouquinho sobre os ajustes que são feitos nas operações de compra e venda, descontos financeiros e como é que essas operações são apresentadas no resultado do exercício. Os estoques, né, o conceito de estoque, como vocês já sabem, é bastante intuitivo. Os estoques eles são ativos, né, são bens de controle e propriedade da empresa que são destinados à venda. Tá? Eles são bens destinados à venda ou no processo de produção para venda. Tá? Então essa é a característica principal dos estoques. E você também tem os suprimentos, que às vezes a gente chama, vocês devem ouvir falar de almoxarifado, materiais de escritório e outros suprimentos que são utilizados são utilizados e consumidos e transformados para fins de efetuar as vendas ou a prestação de serviço. Tá? Então a natureza principal do estoque é que ele é um ativo destinado para venda em processo de venda, que vai ser consumido ou transformado nesse processo de venda. Então, o exemplo mais clássico que a gente sabe é uma empresa, um comerciante. Então o que ele faz? Ele compra estoque para revender. Um supermercado, uma loja, compra caneta para revender. Então aquele estoque de canetas que eu comprei eu vou lá revender. Você também tem o caso das indústrias, que elas produzem para revender. Então você vai ter não apenas estoque de mercadorias, você vai ter estoque de produtos. E muitas vezes esses produtos eles se encontram em fase de elaboração ou ainda apenas a matéria-prima que vai ser utilizada para produzir aquele bem, aquele item. Então, esses três componentes, seja a matéria-prima, seja o work in process, que a gente chama, que é o produto em processo dele, está em construção, ou o produto acabado, eles também são estoque da empresa, são agrupados e classificados como estoque. E por fim, que eu falei que são valores, menos relevantes, mas que você tem outros tipos de materiais, suprimentos, que são utilizados e consumidos. E aí o exemplo mais básico que a gente conhece, às vezes é material de escritório e outras coisas, que são aquele estoque ali de suprimentos. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu trouxe inicialmente um trecho do balanço da Magazine Luiza, que é a nota explicativa. Eu não estou apresentando mais, a gente já discutiu em outros vídeos a questão do balanço, onde que fica isso, etc. Aqui eu estou focando mais nas notas explicativas propriamente dita. Então você vai ver aqui a nota explicativa, número 8, que ela está fazendo referência ao item que está dentro do balanço. Tá? Aqui tem o que a gente já comentou, que é a chamada política contábil. É o critério que a companhia utiliza para contabilizar isso. Então ele fala aqui, os estoques são contabilizados pelo menor entre o custo médio de aquisição, custo médio ele usa, ou valor líquido de realização. A gente vai tratar disso em outro vídeo, essa questão das provisões, das realizações, dos impairments de ativo. Tá? O custo médio ele inclui o preço de compra, quanto você pagou para o fornecedor. Então a Magazine está comprando, vamos imaginar aqui, geladeira ou uma televisão da Samsung, quanto que ela pagou para a Samsung. E os impostos que a gente chama de não recuperáveis. Tá? Por que não recuperável? Porque os impostos que ela vai recuperar na venda, na verdade, são um ativo destacado. Mas aquilo que ela não recupera, por exemplo, imposto de importação, por exemplo, ou IPI, porque ela é comércio, ela não é uma indústria, isso vai compor o custo de aquisição dela. E aí você tem essa provisão que eu não vou aprofundar nesse momento, mas depois a gente volta, mas você tem que fazer uma provisão quando o custo do seu estoque é menor que o valor de realização. Então a política contábil diz o seguinte: meu estoque está contabilizado pelo menor entre o custo e o valor de realização. Então se o custo for 10 e o valor de realização for 9, ela tem que fazer essa provisão aqui,
para reduzir. Quando o custo ele é 10 e o valor de realização de venda é 12, ela não faz nada, porque é dos dois o menor. Tá? Então, em linhas gerais, significa o seguinte: quando o valor do seu estoque ele reduz, você tem que registrar uma perda já antes da venda, tá? Antes da alienação dele. E quando ele fica maior, você não faz nada, você espera a venda e na venda você vai apurar o ganho ou perda naquela transação. Tá? E essas provisões aqui, como eu disse, depois a gente aprofunda em outros vídeos, elas pode ser decorrente de várias coisas. Por exemplo, desde obsolescência, então o estoque ficou obsoleto, ele não girou, ele ficou empossado lá, a companhia não conseguiu vender. Você tem desde avarias, você tem avarias que pode acontecer mesmo dentro do CD ou da loja ou no transporte, que a empresa está transportando, mercadoria quebra, tem furto, tem margem negativa, às vezes quando o produto sai fora de linha, você tem que vender por um valor menor, enfim, tem uma série de coisas que podem levar o estoque a ficar obsoleto e ter uma perda. Mas veja que no caso da Magazine isso não é relevante, na maioria das empresas também não. Por quê? O estoque dela, consolidado 2020, está por volta de 6 bi. Tá? E a provisão é só 100 milhões. Ó. Então é um percentual baixo que ela tem de provisionamento do que ela acha que ela vai perder em cima de alguns estoques que estão aqui. Tá? E obviamente tem estoques aqui, a grande maioria vai ser vendido por um valor acima, que isso não está registrado. Tá? O que eu queria chamar a atenção aqui é basicamente isso. Como ela é uma varejista, ela tem mercadorias para revenda, ela não é indústria. Tá? E ela tem os materiais de consumo que a gente falou. Ó. É imaterial, isso aqui é basicamente 6 bilhões e isso aqui a gente está falando de 38 milhões. Tá? Outra empresa aqui que é bem conhecida, que vocês conhecem, eu trouxe até um exemplo para variar um pouco, que é a MRV, que é uma empresa que trabalha no setor de incorporação imobiliária. E o que vai ser o estoque dela? Basicamente imóveis, né? Então você vai ter, desde o que eu falei, desde dos imóveis concluídos, produto acabado, os imóveis em construção, os prédios que estão subindo e o estoque de terrenos. Seria como se fosse a matéria-prima dela, digamos assim, né? Que é o terreno, que ela vai elaborar em processo, então o prédio não acabou ainda, e os prédios concluídos. Tá? Então, o exemplo aqui também tem aqui a conta de estoque de materiais, que a gente falou aí, relevante, ó, quase 6 bi de estoque também. Você tem adiantamento a fornecedores, isso aqui é uma conta geralmente que fica aqui, porque quando você adianta para o fornecedor, você tem um ativo perante ele, que você deu dinheiro para ele, você tem alguma coisa a receber. E esse adiantamento, na verdade, que você deu, ele não vai te devolver o dinheiro, ele vai te devolver em forma de estoque. Então é por isso que você deixa o valor de adiantamento de fornecedores de estoque dentro da conta estoque. Tá? Então é basicamente isso, pessoal. Tem um exemplo aqui de comércio e um exemplo não é indústria, é uma incorporadora, mas como ela constrói, ela tem essas várias diferentes espécies, se é que a gente pode chamar assim, de estoque. E aí vai variar do tipo de empresa. Então se você for numa indústria, se você for num comércio, se você for num banco, geralmente não vai ter estoque, só almoxarifado, porque basicamente ali tudo é papel. Uma prestadora de serviço também tende a não ter muito estoque. Se for uma empresa, por exemplo, de commodities, vai ter um estoque de commodities ali que ela vai ter para vender e assim por diante. Tá? Então, o que é o racional aqui? O racional são itens destinados basicamente à venda ou no processo de venda ou que serão consumidos nesse processo de venda. Tá? Esse é o conceito contábil que é bastante intuitivo, então vocês já sabem, eu não vou perder muito tempo em relação a isso, que é uma coisa bem natural do nosso dia a dia. O que agora a gente começa a entender? Que é o seguinte, como é que você apura o resultado que você tem na comercialização de estoque, com as mercadorias ou com os produtos? É basicamente a diferença do que? Da sua receita de venda menos o seu custo. O custo do estoque é basicamente o que a gente vê, é quanto você pagou. E a receita de venda é por quanto você vai vender. Quanto você pagou foi quanto você comprou do fornecedor. Então, exemplo, Magazine, ela comprou uma geladeira da Electrolux para vender. Quanto que ela pagou para a Electrolux? Ela pagou, sei lá, R$2.000. E ela vai vender para o consumidor, para a gente, por R$4.000. Bom, então ela vai ter um resultado com mercadorias, esquecendo toda a questão de tributo e tal, só nessa operação ela vai ter R$2.000, que é o resultado bruto com mercadorias, também chamado de lucro bruto. E por que não é o lucro líquido? Porque o lucro líquido a gente viu nos vídeos passados na DRE, é o que sobra.
Eu não estou considerando as despesas administrativas, todas as outras despesas que a empresa ocorre. Eu estou pegando basicamente a intermediação. Quanto que é a minha margem na compra e venda? E ela é a diferença entre meu preço de venda e meu custo. Também algo bastante básico. Falou, Fernando, isso aí até aí, tranquilo, vamos em frente. Tá? Então, aqui o exemplo. A empresa comprou 30 lotes de geladeira por R$40 cada. Então 30 vezes, perdão, 40 não, 400. 30 vezes 400 dá 12 mil. E ela vendeu 30 por 700, deu 21 mil. Assim, qual que foi o resultado da empresa? Foi 21 menos 12, 9. Então ela ganhou 9 mil. De onde que saiu 9 mil? É 30 unidades vezes 300, que é a diferença aqui. Se eu compro por 400 e vendo por 700, eu ganho 300. Vezes 30, 9 mil. Tranquilo? Também, feijãozinho com arroz, comércio aqui, dia a dia nosso. Beleza? O que é importante? É que eu estou fazendo aqui a baixa do custo, identificando exatamente a unidade que eu vendi. Na prática, isso não ocorre muitas vezes. Por quê? Porque, exceto para alguns tipos de segmento muito específico, onde você trabalha com poucas unidades, que você consegue identificar com a unidade que você vendeu. Agora, imagina num supermercado. Então eu estou no Carrefour. O Carrefour vai comprando vários lotes de cerveja da Ambev para revender para a gente. Muito bem. O que acontece? Aí quando ele vende uma mercadoria, você passa no caixa uma cerveja, ele não sabe exatamente qual unidade de lote que foi essa. Porque ele está efetuando várias compras às vezes durante o mês. Ele não deixa o estoque chegar a zero. Ele compra, ele vai lá, o cara passa, ele complementa o estoque, ele tem um estoque mínimo para girar ali. E aí ele vai comprando unidades a vários preços. Então na hora que ele vende, ele tem um problema. Qual foi o resultado da empresa? Então vamos pegar nesse exemplo aqui. A empresa comprou 15 unidades a R$400, sei lá, 1º de janeiro. Aí em 15 de janeiro ela comprou mais 15 unidades a 500. E aí no final do mês ela vendeu 15 unidades a 700. Bom, se ela vendeu 15 unidades a 700, a gente não tem dúvida que a receita dela é 10.500. Agora, a pergunta que eu tenho é, qual foi o custo dela dessa venda? Que ela tem que lançar para o resultado para apurar o lucro dela. Porque no resultado, o que você lança? Você lança a receita que você teve e o custo para você apurar a sua margem na operação. A pergunta é, o custo dela foi 6 mil, que é 15 vezes 400? O custo dela foi 7.500, que é 15 vezes 500? Ou o custo dela foi 15, uma média aqui, 450, que dá 6.750? Olha como é que muda. E não muda só o custo, né? Muda o lucro também. Porque se a receita é mantida constante e você muda o custo, você muda o seu lucro. Então aqui a gente começa a enxergar que você tem várias formas de apurar o custo. Você pode fazer basicamente com base, já antecipando, com base no custo das primeiras unidades que entraram, que é o chamado primeiro que entra, primeiro que sai, com base nas últimas unidades que entraram, que é o último que entra, primeiro que sai, ou preço médio. Mas a gente já chega nisso aqui em alguns próximos slides. Por hora, é importante vocês entenderem, apesar de que na grande parte das empresas se trabalha com o chamado inventário permanente, de que existe também um inventário periódico, e eu vou apresentar para vocês, até para vocês entenderem um pouco do racional da movimentação das contas, que eu acho que é o mais importante, do que efetivamente utilizar muitas vezes isso na prática, porque as empresas têm um controle permanente dos estoques, e eu vou explicar também por que isso tem que ser feito. Tá? O sistema de inventário periódico, o que acontece, né? Tanto o valor dos estoques quanto o custo das mercadorias vendidas, eles não são apurados em cada operação. E por que não? Porque a empresa não tem um controle de estoque. Basicamente, o controle de estoque que ela faz, ela sabe quanto que ela comprou e em algum momento ela apura no final do mês, no final do período. Já viu aquelas... Antigamente tinha mais umas placas na frente assim da loja, fechada para inventário? O que é esse fechada para inventário? É quando você vai lá e para a loja, fecha tudo e faz um inventário de tudo que tem. E aí basicamente você faz uma conta. Você fala assim, olha, eu comprei X, agora eu tenho Y, X menos Y foi o que eu vendi.
Então você só consegue apurar o que você vendeu, o custo da sua venda, quando você faz o inventário. Por quê? Porque você não tem um controle permanente do seu estoque. O seu controle do seu estoque é periódico. Então a apuração do lucro ela só consegue ser feita no encerramento do exercício. Isso tem várias deficiências, eu vou explicar na sequência, e por isso que não é utilizado, exceto se a empresa efetivamente não tem controles. Aí fica realmente difícil de apurar resultado e saber o que está acontecendo com a empresa. Se ela não consegue controlar minimamente o estoque dela e dar baixa e apurar o valor do estoque a cada dia, após a cada operação, você pode ter alguns problemas, inclusive de controle, fraude, enfim. Depois a gente discute um pouco mais de detalhe isso, tá? Mas no sistema de inventário periódico, para apurar o custo das mercadorias vendidas, e o que é o custo das mercadorias vendidas que eu comentei, vocês já viram, é quanto custou a venda. Porque, novamente, uma coisa é o preço que você vendeu. O preço que você vendeu é quanto você comprou por quanto você vendeu para o cliente. Então vamos voltar naquele exemplo da geladeira. A empresa comprou a geladeira por R$2.000 e vendeu por 4. Qual é a receita de venda dela? Beleza, é 4. Qual é o custo que ficou no estoque? Porque quando ela comprou, ela colocou a mercadoria em estoque, e quando ela vendeu, ela tem que tirar a mercadoria do ativo, porque você foi lá e entregou para o cliente, então você não tem mais aquele estoque. E esse estoque vira despesa, vira custo na DRE, justamente para você apurar a receita que você teve menos o custo, você apurar o lucro bruto. Então, no caso das empresas que não têm controle permanente de inventário, no caso do inventário periódico, como é que você apura esse custo das mercadorias vendidas? Você tem que fazer a seguinte conta. Quanto que eu tinha de estoque inicial? Então assim, eu tinha, sei lá, R$1.000 de estoque inicial. Quanto que eu comprei no período? Eu comprei 3.000. Então tinha 1.000, comprei 3.000. Quanto que, quando eu fiz aquele inventário, aquela contagem, quanto que sobrou? Ah, sobrou 500. Bom, então eu vendi 3.500. Ah, como assim? Bom, se eu tinha 1.000, se meu estoque inicial era 1.000, se minhas compras foram 3.000, teoricamente eu fiquei com, era para mim ter 4. Se eu tenho só 500, é porque eu vendi 3.500. Então você apura o CMV, o custo das mercadorias vendidas, por diferença. O que você vendeu abaixo, o que saiu do seu estoque, ele é função do quê? Do que você tinha mais o que você comprou, menos o que sobrou. Estoque inicial mais compras menos estoque final. Tá? O que é importante comentar, eu acho que eu já tinha falado, que o estoque de mercadorias ele abrange não apenas as mercadorias que estão em poder da empresa, não necessariamente o estoque que está só na loja dela ou no centro de distribuição, por exemplo. Também o estoque está em trânsito. Então vamos pegar esse exemplo. Vou imaginar, para não ficar falando só da Magazine, vamos pensar lá, B2W, lojas americanas. Você comprou uma geladeira nas lojas americanas. E o frete você pediu para ser entregue na sua casa. Bom, do momento enquanto essa mercadoria não chegar na sua casa, ela se encontra sob responsabilidade, propriedade, risco das lojas americanas, independente dela ter terceirizado o frete ou não, tá? Isso é um ponto importante. Depois ela pode ter algum tipo de relacionamento, de seguro dessa carga, discutir com a empresa com frete, etc. Mas, regra geral, o que acontece? Essa mercadoria, ou ela está no seu estoque, ou está no estoque das lojas americanas. Ela fica no seu estoque quando você pega a propriedade e coloca a geladeira na sua casa. Até lá, se a mercadoria for furtada, a lojas americanas vai te dar outra mercadoria. Então o risco está com ela. Então essa mercadoria está no estoque, no balanço dela, como regra geral. Tá? Independente de estar no poder dela. Pode estar no transportador, tá? Sob a custódia de terceiros, ela pode estar em trânsito, ela pode estar num navio, ela pode estar num caminhão, assim por diante. Esse é um conceito importante, porque o estoque ele engloba as mercadorias em trânsito também, tá? Desde que o controle esteja com a empresa. Obviamente, se eu negociar com
com a Lojas Americanas, que eu vou buscar mercadoria na loja, se eu comprar na loja física, e eu sair de lá, aí a mercadoria é minha. Porque já passou para minha propriedade, já passou para o meu controle. Agora, se eu faço uma compra onde ela tem que entregar na minha casa, esse trajeto é por minha conta. Da mesma forma, quando ela compra da Samsung, vamos supor que ela tenha comprado da Samsung lá na Coreia. Ela fala assim para a Samsung: Samsung, eu quero que você entregue no Brasil para mim. Beleza, então enquanto a mercadoria não chegar no Brasil, não é da Lojas Americanas. Agora, se ela negociar com a Samsung, não. O frete, o trajeto é comigo, que eu vou pegar na porta da sua fábrica na Samsung. Então, durante todo o trajeto da Coreia até aqui, essa mercadoria já está sobre o controle e propriedade da compradora e ela vai estar no balanço da compradora. Tá? Então vai variar, mas isso é um conceito importante. Mas vamos voltar nessa questão aqui do inventário periódico para fazer um exemplo que é bastante simples. Sim, não quero tomar muito tempo de vocês, mas é importante vocês entenderem o conceito. Uma companhia tinha um estoque inicial de 150 mil. Durante o exercício, ela efetuou compra de 480. 150 mais 480, isso aqui vai dar 500, 600, 630. Se no final do período sobrou um estoque de 430, significa que o custo do que ela vendeu, do que ela baixou, foi 200. Estoque inicial mais compras menos estoque final é igual a CMV. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo agora também com inventário periódico. Mesma coisa, vou repetir, mas eu vou colocar a venda agora para vocês entenderem. O estoque inicial era de 150 mil. E o estoque final foi de 430. Então, estoque inicial, estoque final, e essas foram as compras. Esse era o estoque em 1º de janeiro, esse é o estoque em 31/3, foi efetuada uma compra em 10/1, em 20/2 e em 30/3. E foram vendidas mercadorias nessas datas também. Tudo bem? Você tem o estoque inicial, você tem o estoque final, você tem a compra, você tem o valor da venda. Você precisa achar o custo da mercadoria vendida para saber se teve lucro ou não, que é justamente a diferença entre o preço de venda e quanto foi o custo da mercadoria ou que sobrou em estoque no final. Tá? A gente viu aqui que o CMV ele é justamente a diferença entre o estoque inicial, compras e o estoque final. CMV é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final, dá isso aqui. E como é que é o registro contábil? Quando a mercadoria não é um ativo, então você tem um estoque inicial. Quando você compra, você debita. Então eu comprei mercadorias, eu debito um ativo e credito, ou caixa ou fornecedores. Isso a gente viu nos vídeos passados. Compra de mercadorias à vista. Debita um ativo, que é mercadorias, credito caixa, que é outro ativo, ou credito fornecedores, que é uma obrigação a pagar com o fornecedor de mercadoria. Muito bem. Como é que eu dou baixa na mercadoria? Eu credito um ativo para diminuir e debito uma conta de resultado, que é uma despesa, é um custo. Porque essa despesa eu vou confrontar com a receita. Tá? Vamos ver como é que fica isso. Olha lá. Eu tinha um estoque inicial de mercadorias de 150 e o meu estoque final é 630. Tudo bem? Estoque inicial 150, estoque final... Perdão. Estoque inicial 150, estoque final 430. Da onde que eu tirei isso? Do enunciado. Estoque inicial 150, estoque final 430. Estoque inicial 150, estoque final 630. Tá. Aí eu fiz 3 compras. 230, 170, 80. Então eu debitei, eu aumentei essa conta. De onde que eu tirei isso aqui? Novamente, tirei daqui. 3 compras. Tá? 230, 170, 80. Olha lá. Quanto é que ficou, digamos assim, o disponível de mercadoria? Total de mercadorias, considerando o que eu tinha mais o que eu comprei. 630. Sobre total. Só que aí o enunciado me dá o quê? Que eu tenho
sobrou 430. Então significa que eu vendi 200 pelo inventário periódico. Porque o inventário periódico eu só dou baixa no final. Esse que é o problema dele. Eu não tenho um controle periódico das baixas. Eu faço por diferença. Então a diferença é os 200. Eu credito essa conta débito CMV. Tá? Aqui reparem que eu tive duas vendas de 120 e 280. Onde que eu tirei isso aqui? Duas vendas de 120 e 280. Isso aqui dá 400. E aí qual que é o resultado com mercadorias ao meu lucro bruto? É a diferença entre o 400 e o meu custo que foi 200. Lucro bruto. E aí eu encerro aqui no resultado com mercadoria ou aquela outra conta que a gente viu no vídeo anterior, que era a apuração do resultado. Para apurar o resultado, eu encerro as contas de resultado, então eu debito a conta de receita e credito a apuração do resultado. Ó. Debito aqui, credito aqui, zerei essa conta, zerei essa também como? Creditando ela aqui, ó, e debitando o resultado com mercadorias, que é uma conta de resultado. Apareceu um lucro bruto. Como é que ficaria a minha DRE? Minha DRE ficaria receita 400, custo 200, lucro bruto 200. E o meu saldo final de estoque? 430 no ativo. Olha lá. De onde que eu tirei 400? Foi as minhas duas vendas. De onde que eu tirei que meu custo foi 200? Tirei daqui. Se eu tinha 150, eu comprei aqui mais 480, era para ter 630 no meu estoque. Se só tem 430, é porque eu vendi 200. É por diferença, entendeu? Por isso que ele não é um método bom. Mas para vocês entenderem o racional, como é que é o funcionamento das contas, é importante. Vocês podem encontrar na prática, às vezes, quando tem algum problema na empresa, perdeu os controles, perdeu o sistema, a empresa desorganizada, teve uma fraude, enfim. Acontece de tudo nessa vida, vocês sabem, mas o importante eu vou mostrar na sequência é ter um controle permanente de inventário, tá? Que é isso aqui. Então, tudo bem? Finalizamos o periódico, não quero gastar muito tempo, porque o permanente que é o mais importante, que é o que realmente você precisa ter e é como as coisas funcionam. Como é que funciona o controle permanente? O controle permanente funciona da seguinte forma. Você tem controle a todo momento da sua posição de estoque, e você consegue saber em cada momento quanto que é o seu custo. Não só ao final, quando você faz a apuração física para ver o que sobrou. Então você controla o nível de estoques, você proporciona um melhor acompanhamento do seu nível de estocagem, até planejamento para fins de compra, você não ter ruptura de estoque, você não ter controle. Porque eu falei, se você não tem controle do seu estoque, a gente está assumindo que esses 200 aqui, ó, foi tudo venda, mas poderia ser roubo, baixa, avaria, sumiu a mercadoria. Você está assumindo que é tudo venda e pode ser perda, entendeu? E isso você não consegue identificar no inventário periódico, você não controla seu estoque. Você tem um monte de mercadoria lá e depois, uma hora você tem que apurar quanto que foi o seu custo da venda, você vai lá e conta. Aqui não, você tem um controle contínuo, tanto de quantidade quanto valores. Tá? E é por isso que ele é o mais indicado, que ele deve ter, inclusive para fins tributários e tal, para você deduzir, para fins de imposto, você tem que ter um controle do estoque, você efetivamente documentado e comprovado tudo isso nos seus registros contábeis. Tá? E aí tem uma coisa que a gente usa, que é o chamado ficha de estoque. O que é uma ficha de estoque? Que também, é claro, é tudo informatizado isso. Você tem os sistemas, não existe mais as fichas físicas. Às vezes tem, às vezes você usa Excel. Às vezes, por exemplo, o pessoal que trabalha comprando e vendendo ações, eles fazem essa movimentação. É uma ficha de controle da entrada e saída, por exemplo, de papéis que você está comprando ou vendendo, mas basicamente com o estoque é a mesma coisa. Você tem uma coluna lá que é entradas, saídas e o saldo. Então você tem um saldo inicial, entrada, saída, saldo final. E você tem um acompanhamento disso, tanto na parte de unidades físicas, quanto de unidades monetárias, os valores. E você tem o saldo apurado, em cada momento que você olha, você tem o seu saldo de estoque ali. Você olha e você vê. Tá? Então vamos pegar aqui, um exemplo aqui.
Exemplo inicial de mercadorias. 10 ventiladores comprados a R$1.000 cada. Então o total financeiro, monetário do estoque é 10 mil, que é 10 unidades a 1.000. Aí você vendeu 6 unidades a 8. Comprou 4 unidades a 1.000 e vendeu mais 6 unidades a 8, nessas datas aqui. Então você tinha 10 unidades a 1.000. E aí você vendeu 6 a 8, comprou mais 4 a 1.000, vendeu... Vamos ver como é que fica isso na ficha de estoque. Olha lá. Olha o jeitão da ficha de estoque. Você tem as operações aqui, saldo, compra e venda. Depois a gente vai ter outros tipos de ajustes. Você tem frete, abatimento, devolução na segunda parte desse vídeo, que começa a ficar um pouco mais complexo, mas por enquanto é bem tranquilo. Você tem quantidade, você tem unidade, total. Entradas e saídas total. Então você começou o período, qual que era o saldo inicial em dado período? Era 10 mil. Saldo, ficha de estoque de ventiladores. 10 unidades a 1.000, 10 mil. Muito bem. 10 unidades a 1.000, 10 mil. Aí você vendeu 6 unidades por 8. Só que repare o seguinte, 8 é o preço de venda, não é o custo. E preço de venda é venda, não tem a ver com custo. A ficha de estoque você trabalha com o custo. Então se você vendeu 6 unidades, você tem que dar baixa em 6 unidades por 1.000 aqui. Ó. E por que 1.000? Porque ele é o custo do seu estoque. Ó. Você não tem 10 unidades a 1.000, você baixou 6, você ficou com 4 unidades a 1.000, 4.000. E você vendeu 6 unidades a 1.000. Ah, mas eu tive um ganho nessa transação? Tive. Se eu vendi 6 unidades a 8.000 e eu estou baixando 6 unidades a 1.000, eu ganhei 2.000 aqui. Porque meu custo foi 6.000, eu vendi a 8. Tudo bem? Mas na ficha de estoque, isso é uma coisa importante. Você está dando baixa pelo seu custo para apurar o custo das mercadorias vendidas. Senão você não vai conseguir apurar. Você vai ter um ganho dentro da ficha de estoque ou uma perda. Você dá baixa pelo custo. Nesse caso, o custo é 1.000 unidades cada. Aí você comprou mais 4 unidades a 1.000, 4.000. Aí você ficou com 4, que você tinha mais 4, ficou com 8. 8 unidades a 1.000, seu estoque é 8.000 agora. De onde que eu tirei isso? Olha aqui, ó. Comprei 4 unidades a 1.000. 3 do 6. Tá? E aí você vendeu 6 unidades a 8.500. Mesma coisa, eu tenho que dar baixa em 6 unidades. Eu tinha 8, eu tinha 10, vendi 6, fiquei com 4. Comprei mais 4, fiquei com 8. Baixei mais 6, fiquei com 2. Tudo bem? E aí, eu tenho depois o saldo total. Quantas unidades que eu... Saldo final. Quantas unidades que eu comprei no período? 4. Me custou 4.000. Quantas unidades que eu vendi no período? 12. Qual foi o custo dessas vendas? 12. Quantas unidades que sobrou em estoque? 2 unidades a 1.000. Tudo bem? Eu vou controlando isso. Olha que coisa interessante. Estoque inicial é 10. Mais compras dá 4. 14. Menos estoque final que é 2. Dá quanto? 12 que é o CMV. Estoque inicial 10 mais compras que é 4 dá 14. Menos estoque final 2 é igual ao CMV 12. Se fosse inventário periódico seria assim. Mas qual que é a vantagem do permanente? Você tem um controle permanente em cada transação. Ó. Você consegue ver a posição de estoque em cada momento. Por quê? Você está controlando as entradas e as saídas. E aqui está tudo as compras pelo mesmo valor. A gente vai ver que não acontece assim. Esse aqui é um exemplo mais simplificado. Mas deu para vocês entenderem para ver como é que funciona. Tá? Assim que funciona a ficha de estoque. Você tem entrada, saída, saldo. E aqui as transações. Beleza? Vamos agora para o mais próximo do mundo real, que é o quê? Você começa a comprar unidades por preços diferentes. E aí você tem que decidir qual critério que você vai utilizar para dar baixa. E a gente já comentou sobre isso. Você tem basicamente 3 formas de custeio. Primeiro que entra, primeiro que sai, que é o first in, first out. Último que entra, primeiro que sai, last in, first out. E a média aqui é a média dos dois.
uma média ponderada, tá? Móvel, que ela vai se movimentando, não é uma média só do final, é uma média moderada móvel que ela vai se movimentando. Como costuma dizer um amigo meu, FIFO, LIFO ou FIFO, LIFO e CIFO, tá? Beleza? Primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai, média, que é uma mescla dos dois. Vamos ver como é que fica e aí a gente vai começar a ter unidades compradas por preços distintos. E essa, eu sei que está ficando um pouco longo o vídeo, essa é a última parte dessa, é o último tópico dessa primeira parte do vídeo. Vamos lá. Você tem a companhia Só Sapatos que tem um estoque inicial de 30 unidades a 40. Então, depois eu vou voltar aqui, não preciso memorizar isso aqui, mas 30 unidades a 40, ela tem um estoque inicial de 12 mil, tá? Perdão, 1.200, 3 vezes 4 dá 120, 30 dá 1.200. 1.200 financeiro ao estoque dela. Esse 1.200 é referente ao que, Fernando? A 30 unidades de sapato a R$40 cada. E ela vai efetuando essas transações. Compra de 10, venda de 3, venda de 28, compra de 5, venda de 10. E aqui tem os preços de venda e os preços de compra. Tudo bem? Vamos ver como isso se comporta ao longo do tempo e vocês vão verificar a variação que isso traz dependendo do critério que você utiliza, PEPS, WEPS ou média. É uma variação temporária, mas que dá impacto em resultado e faz sentido a gente entender isso até para fins de interpretação de balanço, inclusive comparação entre as empresas, que é uma coisa que eu comentei também em vídeos anteriores. Você muda o critério contábil, você muda o número com o mesmo econômico, tá? Então vamos lá. Primeiro, first in, first out. O que é isso? A primeira unidade comprada é a primeira que sai. Lembrando que isso é puramente um critério contábil financeiro. No estoque da empresa não está separado tudo. Aqui é o grupo de unidade que eu comprei, aqui é o grupo de unidade que está por R$40. Aqui é o grupo de unidade que eu comprei por 42. Essa aqui é a unidade que eu comprei por 41. Não, o cara jogou tudo no estoque dele. Só que para fins de controle e para fins de baixa, de registro contábil para apuração de lucro, ele precisa ter algum critério para determinar qual unidade ele está baixando. E aí você chega numa convenção, porque ele não consegue identificar especificamente qual que é. Quando são poucas unidades, assim, uma revendedora de carro, ela não vai fazer primeiro que entra, primeiro que sai nos carros usados que ela está vendendo, ou alguma coisa desse tipo. Ela não vai fazer uma média. Ela tem 20 carros lá, quando ela vender, ela sabe qual que foi. Agora imagina uma empresa que vende, sei lá, areia. Vende caminhão de areia. Ela vai lá, compra do caminhão de areia para revender. Ela tem um caminhão de areia e joga lá. Daí o cara vende e joga outro caminhão de areia. Daí chega e vai comprar. Toda a areia misturada. Ela está vendendo areia para o cara. Qual areia que ela está vendendo? Porque ela comprou ontem, do mês passado, que chegou hoje, está tudo misturado ali. Ela tem que usar algum critério. Eu vou dar baixa no custo de areia aqui com base no preço médio. Ou eu vou admitir o seguinte, o primeiro que eu comprei é o primeiro que eu estou baixando. Ou o último que eu comprei é o primeiro que eu estou baixando. Isso é temporário. Por quê? Porque o que você baixa, você tem que lembrar que o restante fica em estoque. E vocês vão ver como é que isso vai dar diferença, tanto em DRE quanto balanço, tá? Vou mostrar com números que eu estou ficando mais na parte teórica e talvez prejudique o entendimento de vocês. Então vamos para a questão de números. Vamos lá. Como eu falei, você tinha 30 unidades a 40 a 1.200. Isso era o estoque inicial. Aí você foi lá e comprou 10 unidades a 42, deu 420. Qual que é o critério que você está usando? Primeiro que entra, primeiro que sai. First in, first out. O que é importante? Que nesse critério você tem que manter na ficha as unidades separadas. Então como é que ficou seu estoque agora? Quantas unidades que eu tenho? 40. Depois dessa compra aqui, ó. Tenho 30 com 40 e 10 com 42. Então eu tenho 1.620 estoque. 40 unidades. Aí eu vim aqui, ó, eu tinha 30 unidades, comprei 10. Eu vim e vendi 3. Aí eu vim e vendi mais 28. Quais que eu vou dar baixa? Repare o seguinte, se eu vendi primeiro por 3, se é primeiro que entra, primeiro que sai, eu não vou dar baixa nessa unidade de 42.
eu vou dar baixa na unidade de 40. Porque o critério é primeiro que entra, primeiro que sai. Olha lá. Então, tinha 40 unidades, 30, 40, 10 e 42, eu baixei 3 da de 40. Quanto que sobrou? Se eu tinha 30 na de 40, sobrou 27 na de 40, 1080 e 10 na de 42. Tudo bem? Que sobrou 37 unidades em estoque agora. 37 unidades em estoque. Maravilha. Aí eu fui lá e vendi mais quanto? Mais 28. Beleza? Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Quais que eu baixo primeiro? A de 40. Eu vendi 28, então eu vou baixar as 27 de 40. 27 de 40 dá 1080. Sobrou 10 de 42, eu baixo uma de 42 para dar 28, ó. E sobra quantos no meu estoque, Fernando? 9 de 42 a 378. Tudo bem? Primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro que entra, o primeiro que sai. E qual que sobra no estoque? A última que eu comprei. Qual foi a última compra? Essa. Eu tinha essa unidade mais antiga, 40, eu comprei a 42, baixei todas de 40, eu já vendi, sobrou qual? 9 de 42. Tudo bem? Aí eu vou e faço mais uma compra aqui, ó. Compra de 5 unidades a 41. Comprei 5 unidades a 41, eu tinha 9 a 42, fiquei com 9 mais 5, 14. 14 unidades, 9 de 42, que são as mais antigas agora, e 5 de 41. Qual que é o total que eu tenho aqui em estoque? É isso aqui, 378 mais 205, 583. Tudo bem? E aí eu venho e vendo 10 unidades. A 48 a 480, mas eu não baixo na ficha de estoque 480, porque isso aqui é meu preço de venda. O que eu baixo na ficha de estoque sempre é o meu custo. Então eu tenho que baixar 10 unidades, baixo o quê? As 9 mais antigas, que são quais? As de 42... Acabo com as de 42, tem que baixar 10, então eu baixo mais uma de 41. E sobra o quê? Tinha 5 de 41 que eu tinha comprado, sobrou 4 de 41. Com isso, eu tenho o quê? Quais foram minhas compras no período? As compras é o que eu paguei para o fornecedor. Eu comprei 10 unidades a 42 e comprei 5 a 41. Quantas unidades que eu tinha física? Eu tinha 30. Comprei 15, fiquei com 45. Vendi 41. Sobrou 4. Tinha 30. Comprei 15. Essa unidade é das entradas e as compras. Vendi 41. Não estou tirando esses números aqui. Está aqui, ó. Tinha 30 unidades, comprei 10, comprei 5. 45. Menos 3 mais 28, 31. Perdão, mais 10, 41. Aqui. 10, 15, 45. 41 sobre o 4. Olha que interessante. Quais as unidades que ficam em estoque? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então foram sendo baixadas aqui sempre as primeiras que foram compradas. E quais que ficaram no estoque? As últimas. Quais que são as últimas? As de 41. Estão entendendo? Quem deu uma travada, por favor, assiste de novo. Tem material de apoio, livros, etc. Tá? É bem simples, mas às vezes dá uma travadinha. Primeiro, eu vou explicar o X, que é o contrário, vai ficar mais claro. Quando eu fizer o médio na sequência, aí vocês vão entender que é tudo a mesma coisa, mas eu estou mudando o critério. Ó, aí que eu falei, esse aqui, ó, isso aqui é o estoque inicial. Essa aqui é as compras. Esse é o estoque final e esse é o CMV. Ó, o CMV do período será, portanto, 1.661.
e o valor do estoque final é 164. CMV, que é o custo das vendas baixadas, e o estoque final. Tudo bem? Como eu falei, com base nesse critério, teremos sempre o valor do estoque com base nas compras mais recentes, porque as últimas, o valor do estoque fica com as últimas, e o CMV com o valor das mais antigas. Ó. O estoque está valorado pelo custo das unidades mais últimas que eu comprei. E o CMV eu fui baixando o que primeiro? As mais antigas. Ó. As de 40 foi para o saco, as de 42 sobrou, e ainda baixei uma de 41 que eu tinha comprado agora. Esse é o critério primeiro que entra, primeiro que sai. Aí você vai falar o seguinte, Fernando, e o último que entra, primeiro que sai? O EPS ou LIFO, Last In, First Out. É o contrário. Significa o quê? Que eu vou dar baixa, Last In, a última que eu comprei, sai primeiro. Então é só fazer o contrário. Tinha 30, 40, 1.200. Comprei 10, 42 ou 420. Ficou aqui a mesma coisa. 30, 40, 1.200, 10, 42, 420. Aí eu fui lá e vendi 3. Olha qual que eu baixei, ó. A de 42 que eu comprei por último. E aí sobrou o quê? Ó, 7 de 42, porque eu tinha comprado 10 e baixei 3. E 30 de 40, que é a mais antiga, ó. Ficou no estoque. E eu baixei a de 42. Tudo bem? Aí eu fui lá e vendi mais 28. Tá? É isso mesmo, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, vendi. Ó. Vendi 3, vendi mais 28. Vendi 28, o que eu vou fazer? Tá? Quantas unidades de... eu vou baixar aqui? É last in, first out, certo? Então é o seguinte... das unidades de 40, quantas unidades que sobrou para mim? Tá? Não, perdão, esse aqui é o first in, first out. Eu tô aqui. Vendi 28. Das unidades de 42, quanto é que tinha sobrado para mim? Eu comprei 10, vendi 3, sobrou 7. Então, as últimas que eu comprei, eu baixo primeiro. Então, eu baixo todas de 42. Ó. E é preciso baixar mais 21. Tinha 30 de 40. Eu baixei mais 21 de 40. O que sobrou no final? 9 de 40. E eu já baixei todas de 42. Depois que eu baixei todas de 42, aí eu começo a baixar as de 40. Último que entra, primeiro que entra. Primeiro que sai. Comprei mais 5 de 41. Fiquei com quanto? 5 de 41 mais 9 de 40. Essas de 40 aqui são as lá. Saldo inicial que não tá lá. Ele vai ser o último a ser baixado. Por quê? Porque o último que eu comprei que eu baixo primeiro. Então o que eu comprei lá atrás vai ficando. Tem 14, 9 a 40, 5 a 41. Aí eu vendi 10. Aí eu vendi 10, baixo as de 41. Ó, baixo as de 41. E tem 9 de 40, baixo mais 9 de 40. Perdão, 5 de 40. De tal forma que sobra o quê? 4 de 40 no final. Ó. Tinha 9, baixei 5 e fiquei com 4. Moral da história. Compras. Repara que a compras não muda nada. Ó. Compras é quanto eu paguei para o fornecedor. É 625. O estoque inicial também não, é o que eu tinha. Repara que a diferença do EPS para o PEPS, o estoque inicial é igual a 1.200 e as compras também. Estoque inicial, compras. Ó. Estoque inicial, compras. E por que isso não muda? Porque isso aqui está dado. Ó. Estoque inicial está dado. E as compras é quanto eu paguei para o meu fornecedor. Isso não muda pelo critério que eu estou usando para baixar o estoque. Tá, Fernando, o que muda então? Vai mudar o CMV, que é a baixa do estoque, e mudando o CMV, muda esse, ó, que é o estoque final. Por quê? Quando eu baixo primeiro que entra, primeiro que sai,
Eu estou baixando primeiro as unidades mais antigas. Fica as mais recentes no estoque, que é de 41. Quando eu estou fazendo last in, first out, eu estou baixando as compras mais recentes. E está ficando no estoque as mais antigas. Repara que as unidades que ficaram em estoque, ó, é as de 40. Que lá já estava no meu estoque inicial. E as mais recentes de 42 e 41 eu já baixei. Last in, first out. Então ela muda o CMV e muda o estoque final. Como é que fica aqui então? CMV e estoque final. O CMV será sempre baseado nas compras mais recentes. Porque as mais recentes saem primeiro. Last in. Entrou por último. Sai primeiro. Por consequência, se as que eu comprei mais recentes saem primeiro, o que fica no estoque? As mais antigas. Tudo bem? Acho que vocês estão compreendendo melhor agora, né? E o critério do médio é o quê? É você vai fazendo o preço médio, que é o mais comum, por exemplo, para fins de mercado financeiro, ações, e é assim que funciona. Você comprou a ação da Petrobras ontem a R$ 22,00. Você comprou hoje a 24. Aí você vende amanhã por 25. Qual que foi meu lucro? Com base no 22 e 24. Não, você faz uma média. Você junta os dois, soma e divide por 2, dependendo da ponderação de que tem ali, e faz uma média. E você vai atualizando essa média. É assim. É o mais fácil e é o mais utilizado. Tá? Olha lá. Aí aqui você vai sempre atualizando o preço médio. Tem estratégia do preço médio, né? Depois eu falo. Média ponderada, móvel, tô dando até risada. 30, 40, 1.200. Você tinha. Aí você comprou 10 a 42 a 420. Aí você pode tratar tudo numa linha só, tá? O que você tem que fazer? Vou ficar ensinando para vocês sabem matemática melhor do que eu. 420 mais 1.200 dá 1.620. Divide por 40 dá um preço médio de 40,50. Aí quando você vende as 31, você dá baixa pelo preço médio. Ó. E quanto é que fica no seu estoque? Também é preço médio. Estão entendendo? O que é o preço médio? É o preço que você pagou nessa, mais o preço que você pagou nessa, claro, ponderado pelas quantidades. Não dá para pegar e dividir por 2, dá 42, 40 dá 41. Não dá 41. Por que não dá 41? Porque aqui eu tenho 30 unidades, dá 40, aqui eu tenho 10, 42. Então eu tenho que fazer 420 mais 1.200 dividido por 40 unidades. Aí dá 40,50. Esse é meu preço médio. Aí quando eu baixo pelo médio. Beleza, baixei 30 unidades pelo médio. Ó, olha o meu preço médio. Olha o meu preço médio em estoque. É o mesmo. Aí eu compro 5,41. Mesma coisa. Eu pego 205. Somo aqui com 364,50. Vai dar 569,50. Divido por 14 unidades. Onde eu tirei 14 unidades? Eu tinha 9, mas comprei 5, fiquei com 14. Deu 40,68. Então, como é que está meu estoque hoje? Eu tenho financeiro, tenho R$ 569 em estoque, 0,50. Quantas unidades? Tenho 14. Qual que é o preço médio delas? 40,68. Aí quando eu vender, vende 10, 40,68. Sobrou quanto? 4 unidades. A quanto? 40,68. É o preço médio. É o mais utilizado pelas empresas. Vocês viram a Magazine e coloquei, ela usa o preço médio. Tá? Vários usam preço médio, tem alguns que usam PEPs, eu vou falar, o EPS não pode utilizar para fins contábeis nem fiscais, só gerencial. Poderia, mas para fins de usuários externos não pode. E aí, volta o que eu falei, olha, repara, estoque inicial, vamos fazer unidades, estoque inicial 30, mais compras 15, 45 menos 41 dá 4 de estoque final. Estoque inicial mais compras menos vendido, estoque final. E a mesma coisa, estoque inicial não muda, compras também não. O que muda? A baixa e o que sobrou. É o médio. Agora vamos apurar o resultado pelos 3 métodos. Preço de venda muda? Não. Por que o preço de venda muda? Qual que é o preço de venda? Receita de venda. É o seguinte, quanto que foi a minha venda? 3 unidades, eu vendi 3 unidades a 50, vai dar R$ 150.
Não vou fazer de cabeça que eu não vou errar. Mas isso aqui, ó, meu preço de venda é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. É quanto ela vendeu as unidades de sapato pra gente. Esse é o meu preço de venda. Tudo bem? É igual nos 3 metros. O que muda que eu falei? O CMV. E por consequência, se muda o CMV, muda o lucro bruto. E se muda o lucro bruto, muda o quê? Também o meu estoque final. Ó. Ó. O interessante é, quando o preço está subindo em tese, que é esse caso aqui, ó. Nesse exemplo, eu tinha unidades a 30, depois eu comprei a 42, depois eu comprei a 41. Então os preços estão subindo. O que acontece? Seria uma inflação, vamos dizer assim, que é o mais comum. Quando isso acontece, o PEPS ele dá um custo menor. Por quê? Porque se os preços estão subindo e eu estou jogando para o meu custo as unidades mais antigas, eu estou jogando para o meu custo o quê? As unidades mais baratas, entre aspas. Mas o que acontece? Sobra no estoque o quê? As unidades mais caras. O EPS é o contrário. Se os preços estão subindo, eu estou jogando para o meu resultado, para o meu custo, as unidades mais recentes, com os preços mais caros, elas dão um custo maior. Ó. 1665, 1661. Mas como o mundo tem que fechar, sobra no estoque 160. É menor. Porque sobra no estoque o quê? As unidades mais antigas. Olha lá. Ó. Olha o que sobrou no estoque. As unidades mais antigas. Ó. E eu baixei mais caro, aqui está no custo. Tudo bem? E o médio é médio, né? É uma média dos dois, ó. O custo. Aqui deu 1661, aqui deu 1665, aqui deu 1662. O estoque final aqui ficou mais alto, 64, aqui ficou mais baixo, 60, aqui ficou no meio. Dois pontos. Eu vou mostrando aqui, depois eu mostro. Eu queria falar essas ressalvas. A primeira ressalva que eu tenho que fazer é o seguinte: se você não entender o critério contábil da empresa, e se empresas utilizam diferentes critérios contábeis, a gente está vendo que você muda o critério, você muda o lucro da empresa e muda o balanço dela. Você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Sempre entendam as políticas contábeis das empresas, e é assim, para comparar empresas com políticas diferentes, às vezes tem que fazer ajustes. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais na frente, eu falei lá. Tem que ler no explicativo, tem que saber como está sendo computado para entender os números e interpretar. Não é pegar o número pronto e sair fazendo comparação, você pode se enganar simplesmente porque a empresa está mudando o critério e você acha que o lucro está aumentando ou diminuindo. Tá? Então esse é o primeiro cuidado. Segundo, essa diferença entre lucro e estoque, ela é apenas temporal. Por quê? Se você somar aqui, ó, 1661 com 164, ele é igual a 1665 com 160, que ele é igual a 1662 com 162. Porque o custo mais o estoque final, o que ele é? Ele é o estoque inicial mais as compras. Então, quando a empresa vender todas as unidades, os resultados pelos 3 metros e ela zerar o estoque dela, vai ter que dar o mesmo no acumulado. Vai ter uma diferença temporal ao longo do tempo, mas no acumulado vai zerar. E eu vou mostrar para vocês. Vamos admitir que no próximo exercício, essas empresas venderam o que ela tinha de estoque final, que eram essas 4 unidades aqui. Tá? Elas foram lá e venderam essas 4 unidades. Quando a empresa do PEPS vender 4 unidades, ela vai ter um custo de 164. Quando a empresa do EPS vender 4 unidades, ela vai ter um custo de 160. E quando essa empresa aqui vender 4 unidades, da média, vender 4 unidades por 162, esse vai ser o CMV dela, olha lá. Vamos supor que ela tenha vendido 4 unidades por R$50. Receita vai dar 200, 200 e 200. Zerou o estoque. E agora a coisa inverteu. Olha que coisa interessante. O PEPS agora dá um lucro menor. O EPS dá um lucro maior. E a média fica no meio dos dois. Então, por que o EPS dá um lucro maior agora? Porque ele zerou as unidades de 40 que ficaram lá no estoque que estavam com preço menor.
E por que o PEPS dá um lucro menor, perdão? Porque o PEPS está com um estoque de 164 que ele está baixando. Esse estoque virou custo. Então, quando você soma tudo ao longo da vida da empresa e ela zera o estoque, ó, o resultado tem que ser igual. Porque o custo da mercadoria, na verdade, o que é? A receita de venda não é o que você está cobrando do cliente? Isso não muda. O que muda é o custo do estoque final. Quando você zera o estoque, você jogou tudo para o custo. O que é o custo? Quanto você comprou do fornecedor, quanto você pagou para a Samsung. Qual que é o custo? R$ 1.200, que é o que eu tinha pago já. Mais as compras. 625. 1.825. O CMV mais o estoque final, que é quando eu vendi e quando sobrou, tem que ser igual ao que eu tinha, mas que eu comprei. Então, quando eu zero o estoque, tudo que eu tinha mais que eu comprei vira CMV. Vai dar 1.825. Nos 3 métodos. Os 3, ó. É apenas temporal. Só tem que tomar cuidado, porque as empresas raramente zeram estoque. Elas não trabalham com estoque zerado para não ter quebra, de assim, esse tipo de coisa. É muito raro a empresa que trabalha dessa forma. Então, você tem que observar isso nas análises e você tem que compreender e entender essa dinâmica, como é que os métodos de custeio afetam seu CMV e o estoque final. Tá? Por exemplo, o que é comum às vezes, está falando de incorporadoras. As incorporadoras compraram terrenos, tem um terreno antigo lá atrás, que ela comprou há 10 anos. Pagou R$1 milhão, o terreno está a custo. Quando ela subir o prédio e vender, ela vai ter um lucro relativamente grande. Por quê? Porque esse terreno está virando custo a um preço muito antigo. Se ela tivesse que verificar quanto seria o terreno hoje, ou tivesse comprado um terreno hoje muito mais caro, a margem dela seria menor, admitindo que o preço está subindo, tá? Então o nível de estocagem, o preço do estoque, essa questão do custo, ele é influenciado por esses fatores e pelo critério que a empresa utiliza, tá? Mas no final do dia é tudo temporal. Quero dizer o seguinte, você não vai ao longo do tempo mudar o resultado da empresa. Por quê? Porque quando o estoque zera, no final do dia, quanto que tem que ser o lucro? Quanto que você pagou para o fornecedor menos quanto você cobrou do cliente? E aí não interessa o método, porque aí tudo zerou. Por isso que a avaliação é temporal, é só ao longo do tempo que tem essas variações. Tá? E aí chegando na parte final para a gente terminar, só fazer essa ressalva aqui, que para fins contábeis nas normas brasileiras, você só pode usar o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e a média. Tá? Você não pode usar o EPS nem para o IFRS e nem para fins fiscais. E por que você não pode usar o EPS? Porque acontece isso aqui, ó. O EPS, quando você baixa, para fins contábeis não faz sentido, tá? Eles proíbem, não faz muito sentido, mas você poderia deixar a empresa escolher o melhor critério para ela. Mas para fins tributários eles não gostam, porque o EPS ele joga o lucro para frente. Como você baixa primeiro as mercadorias mais antigas, você acaba jogando o lucro para frente. Então, como você faz isso, você acaba gerando um diferimento de imposto, então o fisco não aceita. Tá? É isso, pessoal. Vou terminar esse vídeo que ficou um pouco grande. Na sequência, a gente continua aí com a segunda parte do vídeo sobre estoques. Muito obrigado.